Olá, gente. Eu me chamo Gabriel Cizinho e vou dar hoje aqui início à primeira aula gravada do novo curso avançado do GruPro, Grupo de Programação da UFBA. A aula de hoje tem como tema Binary Search, né? E não Binary Search em si, mas algumas aplicações desse algoritmo. Eu vou gravar a primeira parte da aula e meu colega Deli vai gravar a segunda. A minha parte, ela é sobre lower bound e upper bound, né? São funções muito importantes no contexto de programação competitiva, são muito úteis para determinadas questões e vamos vê-las e ver para que cada uma serve, né? Primeiro, lower bound, vamos imaginar primeiro que temos um problema em que nele temos um vetor ou array de números inteiros que está previamente ordenado e temos que encontrar o primeiro valor que seja maior ou igual a um valor alvo, né? Então, nesse exemplo, temos um array 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, e o nosso target value, ou seja, valor alvo, é 35. O primeiro valor, que é maior ou igual a esse valor alvo, é o próprio 40, por isso é a nossa resposta. Então, talvez você deva estar imaginando um algoritmo muito simples para resolver esse problema, que a gente vai chamar aqui de algoritmo ingênuo, é só percorrer o vetor ordenado, né, e procurar pelo primeiro elemento que é maior ou igual ao target value. Esse algoritmo funciona, esse algoritmo é funcional, ele é correto. A questão é que a complexidade dele é O de n, sendo n o tamanho do array, né? N é o tamanho, o número de elementos do array. E é O de n porque no pior caso, caso não exista nenhum elemento maior ou igual ao valor alvo, a gente vai percorrer o array inteiro. Portanto, vão ser n passos. Logo, complexidade é O de n. Essa complexidade ela não é ruim, porém, tem formas melhores de se obter essa resposta, que é o que a gente vai fazer com o lower bound. Então, vamos entender o lower bound. A proposta do lower bound, para entendê-la, primeiro temos que definir algumas coisas. Vamos dizer que mid é um ponteiro em que ele aponta para o elemento no meio do array que estamos analisando. Left e right são ponteiros que apontam para o elemento da esquerda e da direita, mais a esquerda e mais a direita do array que estamos analisando. Por que eu falei que estamos analisando? Porque a cada passo do lower bound, assim como na busca binária, nós vamos cortar o array pela metade. Portanto, o left e o right vou limitar esse array que a gente está analisando, enquanto o mid ele vai apontar para o elemento do meio desse array que estamos analisando. O lower bound ele tem uma proposta muito simples. O algoritmo funciona da seguinte forma. A gente vai fazer várias iterações e em cada uma das iterações a gente vai checar se o array na posição mid ele é maior ou igual ao valor alvo. Se ele for maior ou igual ao valor alvo, nós vamos mover o ponteiro da direita, o ponteiro right, para mid. Caso contrário, nós vamos mover o ponteiro da esquerda para mid mais 1. Repetimos esse passo até que left seja menor que o right. Não, enquanto o left for menor que o right. Ou seja, quando o left passar o right, ou quando o left for igual ao right, a gente vai ter um elemento só, a gente para o algoritmo e esse array com um elemento só vai ser a nossa resposta. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro aqui. Então aqui temos o exemplo lower bound, né? Aquele próprio vetor que a gente deu como exemplo anterior. Perceba que o ponteiro vermelho é o left, enquanto o direito é o right. Esse elemento negrito é o elemento que está no meio, ou seja, é o mid. O 40, então, aqui é o mid. Como 40 é maior que 35, então a gente vai mover o ponteiro da direita, o right, para mid. Repetimos esse mesmo passo agora para o array reduzido. O novo elemento do meio é 20. 20 é menor que 35. Portanto, movemos o ponteiro da esquerda para mid mais 1, para o 30. Nesse array de dois elementos, 30 e 40, o elemento do meio é o próprio 30, que é o primeiro elemento. 30 é menor que 35. Portanto, movemos o ponteiro da esquerda para mid mais 1, ou seja, para o 40. Chegamos então a um caso em que left é igual ao right, ou seja, left não é mais menor que o right. Portanto, o algoritmo para e 40 é a nossa resposta.
o que condiz com o que a gente fez no exemplo anterior. Então, esse é o algoritmo do lower bound, muito simples. A implementação dele é muito tranquila também. Basta fazer um loop, né, um while, enquanto o left for menor que o right, fazer aquela checagem, né, se o elemento no meio, o array na posição mid, é maior ou igual que o valor alvo, né, que no caso é esse exemplo aqui, e caso contrário, caso ele for menor que o valor alvo, então a gente vem para esse caso aqui, em que o left vira mid mais 1. E aí, ao rodar esse algoritmo, né, é importante que o OR esteja ordenado, é muito claro. A gente tem que, ao final do algoritmo, na posição left, teremos a nossa resposta, que é o lower bound para aquele valor-alvo, para aquele vetor. Esse é o algoritmo de lower bound, muito tranquilo. Perceba que, a cada passo do algoritmo, a gente corta pela metade o número de elementos, né? Então, se a gente for cortando pela metade, o nosso subarray, até que a gente atinja um elemento, a gente vai ter log de n passos, né, na base 2. Então, log de n na base 2 passos. Portanto, a complexidade desse algoritmo é log de n. Log de n que é uma complexidade melhor que n, né? Porque nunca que o logaritmo de um número vai ser igual a ele mesmo, né? Enfim, generalizando para casos normais, vamos dizer assim. Então, a complexidade do lower bound ela é melhor que aquele algoritmo ingênuo que a gente estava falando. Logo, vale mais a pena usá-lo ao invés daquele algoritmo na busca completa. Vamos agora para o upper bound. O upper bound é muito similar ao lower bound, né? A ideia, então, é que a gente tem um problema, só que agora a gente quer achar o primeiro valor que é estritamente maior ao valor-alvo. Não mais maior ou igual, estritamente maior. Então, aqui no exemplo, a gente tem 10, 20, 30, 40, 50, 100, 70, 80. E o valor-alvo é 40. A resposta, que é o primeiro valor que é estritamente maior que 40, é 50. Então, o upper bound de valor-alvo 40 nesse array aqui é o 50. Eu não vou mostrar o algoritmo do upper bound. Ele é idêntico ao do lower bound com alteração na checagem. Vou deixar aí para vocês como tarefa, né, para implementarem. E caso tenha alguma dificuldade, podem entrar em contato com a gente mesmo ou procurar na internet, que tem muitas fontes em relação a esse algoritmo, né? Mas a ideia é a mesma, né? Se a array na posição mid, parecida no caso, não é a mesma. Se a array na posição mid for maior que o valor-alvo, a gente move o ponteiro right para mid e, caso contrário, move o left para mid mais 1, enquanto o left é menor que o right. Perceba que tem uma distinçãozinha aí, né? Lá era maior ou igual, aqui é maior. Então, fica muito simples de implementar o algoritmo aí. Fica como desafio, implementem e testem para esse exemplo aqui em específico. Bom, o C++ é uma linguagem muito completa. Então, para você que não quer codar aquele código todo do lower bound e do upper bound, a gente pode utilizar algumas funções prontas do C++, né? A biblioteca Algorithm do C++, ela possui inbuilt dentro dela o lower bound e o upper bound, que são duas funções que aplicam o algoritmo que a gente acabou de analisar. Então, tendo um vetor v, né, e um valor target 3, basta passar para essa função um iterator para o início do vetor, para o final e passar o valor alvo, né? Essa função vai retornar um ponteiro para nossa resposta e depois se você quiser printar, né, ou mostrar quem é esse valor, basta acessar o valor que aquele ponteiro armazena, né? É importante saber que o vetor, quando a gente vai usar o lower bound e o upper bound, precisa estar ordenado previamente. Ele não vai ordenar para você. Você tem que ordenar. Porém, para o set, que também é uma das estruturas de dados importantes em C++, o set ele já é ordenado por padrão. E o set ele possui como método de si próprio o próprio lower bound e o upper bound, em que basta a gente passar para esse método o valor alvo, né, que é o 3 aqui, ou target. E com isso, né, vai retornar o mesmo ponteiro para a nossa resposta e para imprimir a mesma coisa. Então, aqui eu encerro a minha parte, né, sobre upper bound e lower bound. Espero que você tenha entendido. E agora eu vou passar a bola para meu amigo Deli. Obrigado. Olá pessoal, eu sou o Deli.
e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre busca binária na resposta. A gente vai ver alguns conceitos e depois vamos fazer um problema exemplo. Mas antes, é importante essa tabelinha aqui, porque ela traz, de acordo com a variável principal do problema, a complexidade ideal do algoritmo que deve ser usado para resolver. Então, a gente tem aqui que para n menor ou igual a 12, a complexidade de tempo pode ser até fatorial, n fatorial. E para n maior do que 10 a oitava, a complexidade de tempo pode ser logarítmica, log de n, ou constante, O de 1. Bom, mas quando usar busca binária na resposta? Às vezes a gente se depara com problemas de buscar o valor mínimo ou o valor máximo em uma função qualquer. E o que nos impede de testar todos os valores possíveis até encontrar a resposta? Na maioria das vezes é o tamanho do nosso escopo de números. Então, se vocês olharem aqui para testar todos os valores, a gente vai gastar O de n, né? Então, se n for maior do que 10 a oitava, a gente já não consegue resolver esse problema com um algoritmo em O de n. E, nesse caso do nosso exemplo aqui, vamos trabalhar com uma função um pouquinho mais fácil. Mas depois, no nosso problema exemplo, vamos ver um caso um pouquinho mais difícil. Tome f de n igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Se sabemos que s é igual a 17, qual o menor inteiro que satisfaz essa função? Ou seja, o menor inteiro n para qual f de n fica maior ou igual a 17. Podemos testar todos os valores possíveis de n até encontrar o menor que satisfaça. E também dá para resolver por Bhaskara, mas não vamos por esse caminho. Se vamos testar todos os valores possíveis, testamos de 1 até s, porque n obrigatoriamente é menor ou igual que s, já que n vezes n mais 1 sobre 2 dá o valor de s. A gente vai testando e comparando os valores, e o primeiro valor que achamos que dá maior do que S, a gente retorna. Esse cálculo aqui está errado, mas não tem problema, porque deveria ser 6 mais 1 sobre 2, que dá, quer dizer, 6 vezes 7, 6, 42 sobre 2, 21, tá certo. Então, dá 21, maior do que 17, então resolve o problema. Mas o problema dessa abordagem, como eu falei anteriormente, é que para casos de n maior do que 10 oitava, esse algoritmo não funciona. Porque 10 oitava, como a gente viu aqui na tabela, ele só resolve. A partir de 10 oitava a gente resolve só em tempo logaritmo ou constante. Então, exatamente esse teste aqui. Para valores de S maiores que 10 oitava, o algoritmo é lento. E quando que a gente vai pensar em usar uma busca binária? A primeira condição é que a função que a gente está trabalhando ela deve ser monótona. Ou seja, ela é monótona, que ela é sempre crescente, então para qualquer par x e y, f de x é maior ou igual que f de y. E para qualquer ou não crescente, que é não decrescente, é que ela está crescendo sempre, e não crescente ela está sempre decrescendo. Então, a não decrescente para qualquer par de x e y, f de x é menor ou igual que f de y. A gente tem aqui dois exemplos. O de não decrescente, que ela está sempre crescendo, e de não crescente, que ela decresce. E aqui é uma função não monótona, porque se a gente tem um valor aqui muito pequeno e a gente anda um pouquinho mais para frente, a gente pode encontrar um valor maior, assim, que já estava decrescendo, depois ela começa a crescer, depois decresce de novo. Então, esse tipo de função não monótona não é o ideal para busca binária, porque vai dar problema. Bom, vamos supor que a gente tem uma função qualquer, que a gente vai chamar de ok de x. Que a gente entra uma variável x e ela retorna se o nosso x satisfaz aquela função ou não. E, novamente, em problemas desse tipo, a gente quer encontrar o valor máximo ou mínimo de x, tal que ok de x seja verdade. Ou seja, a gente vai ter uma sequência de números e esses números vão retornar true ou false. E o nosso vetor de números, nosso escopo de números vai ficar mais ou menos assim. False, 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 false. E em algum momento vai retornar true. E aí vai retornar true para todos esses. Ou ao contrário também. Começar com true, 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 true. E em algum momento dar false e continuar dando false. Depende do tipo da função, né? Se ela é não crescente ou se ela é não decrescente. Da mesma forma que a busca binária em um array só funciona se o array estiver ordenado, a busca binária sobre a resposta só funciona se a resposta for monótona, ou seja, sempre não decrescente ou sempre não crescente. Aqui nesse caso, né, K é o menor valor que satisfaz a função ok de x. Bom, se a gente volta para o exemplo, a gente quer o menor inteiro que satisfaça essa função e nós vamos aplicar a busca binária na resposta do espaço de 1 até s, pois f de n é uma função monótona não decrescente, como a gente pode ver aqui, ela está sempre crescendo. A gente tem um espaço de 0 a 17 e
nossa função ok de n é se f de n maior que igual a 17, ok de n vai ser true, se não, vai ser false. Primeira coisa, a gente vai aplicar uma busca binária comum, né? Como todo mundo já sabe, só que de 0 até 17. 0 é o nosso L, é o nosso 17 e o M vai ser o 8, no caso, né? 17 sobre 2. Bom, a gente checa para 8 e dá true. Então a gente vai trazer o nosso ponteiro R para N-1. Quer dizer, trouxe para N nesse caso, mas não tem problema. E aí a gente checa de novo, ok de N para 4, que é 8 sobre 2 dá false. 10 é menor que 17, então a gente traz o nosso ponteiro L para cá, para 4. E aí a gente vai checar f de 6, que vai dar o mid aqui, 5 mais 8. Dá 21 maior do que 17. E aí, quando a gente encontra esse true, a gente vai trazer o R para cá, pro M. Então, quando a gente calcula 5 mais 1, ou 5 mais 6, vamos dividir por 2, dá o 5 aqui. Então, o M cai aqui no 5 e ele vai encontrar o primeiro falso. Então, o último true está aqui no M. E a gente vai retornar ele, que é igual a 6. Esse aqui é o código da busca binária. O ok de n retorna n vezes n mais 1 sobre 2 maior que s. Isso aqui é uma comparação, então ele vai retornar sempre true ou false. E aqui a nossa busca binária de L até S. Enquanto L menor que R, a gente calcula o mid. Essa aqui é uma forma um pouquinho mais eficiente de calcular o mid, mas poderia ser só L mais R sobre 2. Se ok de mid, se mid for verdade, ou se o ok de mid for verdade, R é igual a mid. Então a gente traz o ponteiro R para a posição do meio. Se não, a gente leva o ponteiro L para mid mais 1, trazendo para o lado direito do escopo dos números e aqui trazendo para o lado esquerdo do escopo dos números. No final a gente retorna o último R que a gente encontrou, que é a menor resposta. E quando realizamos uma busca binária ou resposta, começamos com um espaço finito de busca de tamanho n, no qual sabemos que a resposta está contida. Em cada iteração da busca binária, o espaço de busca é reduzido pela metade. Então o algoritmo testa log n de valores. Isso é muito eficiente e é muito melhor do que testar cada valor possível no espaço de busca. Então, o algoritmo da nossa busca binária na resposta ele é em função da nossa função ok, que é a função de checagem, e quantas vezes ela é executada é exatamente log de n, que é o tamanho do espaço de resposta. Então a complexidade geralmente é O de x, que é a complexidade da função ok, vezes log de n. No nosso exemplo anterior, a complexidade da função ok era O de 1, porque ela só jogava um valor de n na função e checava se ele era menor do que 17. Então a complexidade total do algoritmo foi log de S, que S era o valor de fn proposto, que é 17. Então ele permite valores de entradas grandes como 10 a 18. Os passos para resolver um problema desse tipo é definir um intervalo de resposta, definir uma função ok, que essa é a parte difícil do problema, e implementar a busca binária no intervalo definido e com o critério da função ok. Agora vamos para um problema exemplo que a gente resolveu. Eu aconselho vocês a darem uma pausa no vídeo e lerem o problema, porque tem um PDF aqui e é o problema M. Se vocês quiserem a versão em português, vocês podem testar aqui, clicar no português. E vamos para o problema, que é esse aqui. Ok, então vamos resolver o problema. Se vocês pausaram o vídeo e leram, vocês vão ver que tem 3 inteiros em C e T, onde N é a quantidade de sacos de pipoca, C é a quantidade de competidores e T é a quantidade máxima de pipoca possível que um competidor pode comer. Bom, eu já adiantei aqui um pouquinho, que a gente já lê em C e T, inicializa um vetor para os baldes de pipoca e preenche ele com os baldes de pipoca da questão. A gente inicializa LR, que é o nosso ponteiro da direita e o nosso ponteiro da esquerda, e já calcula o limite. Bom, a gente precisa agora definir uma função booleana, que é o nosso ok, que vai receber o número de competidores, o número de baldes de pipoca, o número de competidores,
e o tempo, o pipocas máximas, que é tipo a quantidade máxima de pipoca que ele consegue comer em segundo, e o tempo que a gente está testando. Bom, então a gente pode definir uma coisa, que é uma observação muito importante desse problema, que é se um competidor come 4 pipocas, no máximo, em um segundo, se a gente está testando um tempo aleatório, a gente pode definir que o competidor consegue comer pipocas máximas vezes o tempo, ao todo. Porque se ele tem 4 segundos, ele come 4 pipocas por segundo, 4 vezes 4, 16, ao todo ele vai comer 16 pipocas em 4 segundos. E a gente inicializa a nossa resposta como zero. Vamos iterar sobre o vetor de pipocas. Esqueci de colocar aqui. Vou colocar aqui depois. Fica VI baldes. Igual a zero, foi igual a zero, menor do que n, que é o número de pipoca, e mais. Se a gente está de cara com um balde que ele é maior do que pipocas, ou seja, um competidor não consegue comer esse balde sozinho, de jeito nenhum, independente do como esteja. Então não adianta fazer mais nada, porque a gente não pode colocar 2 competidores para comer um balde de pipoca, é uma restrição do problema. Então a gente já retorna falso. Se a era para ser pipoca atual, vai ficar mais fácil. Se baldes, o balde que a gente está fazendo agora, mais pipoca atual é menor do que a quantidade de pipocas, menor que a quantidade de pipocas que o cara consegue comer, pipoca atual mais igual a baldezinho. Else, ele não consegue comer. Faltou uma coisinha aqui também, que a gente vai inicializar com um competidor. Competidor igual a... Então, um cara só tá comendo sozinho duas pipocas. E aí, ele vai comer o máximo que ele conseguir. No momento que a quantidade de pipocas máxima que ele consegue comer dentro daquele tempo estourar, a gente vai chamar outro competidor, que é exatamente isso que vai acontecer aqui agora. Que é, se o cara não consegue comer esse balde que está na frente dele agora, ele chama outro competidor. Então, competidor mais e pipoca atual equals baldes. Então, no final, a gente retorna se o número de competidores necessários for menor ou igual à quantidade de competidores totais. Porque a gente vai sempre adicionando um competidor, né, para tentar comer mais balde de pipoca, então a gente pode estourar a quantidade de competidores, e se isso acontecer, a gente quebrou a condição do problema de manter a quantidade de competidores. Esse é o nosso checker. E aí a gente vai ver aqui e vamos checar, né? If ok em competidores C, número máximo de portas T, slots A e o tempo é o mid. Então se deu verdadeiro, é porque a gente consegue comer esse tempo, então a gente traz o R igual a mid 1. Else deu falso, então R igual a mid mais 1. No final, dá um CAUT L. Vamos testar aqui. Ok. 5, 3, 4, 5, 8, 3, 10, 7. Deu 4. Aqui é 4. Vamos testar aqui mais
outros casos de teste, só para ter certeza. 3, 2, 1, 5, 1, 2, 6, tá certo. E 3, 2, 1, 1, 5, tá sim, deu certo também. Vamos submeter o programa. Esse aqui é o... Isso, submeter. Tá aparecendo a submissão. Tá rodando ali o teste 2. 30 e deu aceito. Pronto, esse é o problema da pipoca. Como exemplo aí para vocês. Tá o código, aqui tá a solução que eu fiz antes também, que é basicamente a mesma coisa, só clicar nesse link aqui que vocês vão ter a solução praticamente. Tá aqui também a função OK, que eu escrevi como check, mas é só vocês analisarem junto com o vídeo que dá para entender, tá? E é isso.